Eu sou Fernando Caruso. Eu sou Thaís Belchior. Eu sou Pedro Benevides. Eu sou a Bia Guedes. E em parceria com o Estúdio CB, esse é o 4Cast. O podcast favorito de mamãe. Então, cada um traz um tema surpresa, né? Esse é o Yes. nosso combinado. E dessa vez é a vez de Thaís Belchior. Thaís Belchior. É Vai o lançar. seu primeiro ou segundo tema surpresa, não é isso? Meu primeiro e segundo tema O surpresa. que você preparou pra gente? E o meu tema é medo. Medo. Eita, Sim, medo. medo. Eu quero saber de você. Dentro do tema medo, eu quero saber vários tipos de medos. Aham. Tá? Tá. Aham. Por que você trouxe isso? Esse Que tema você- medo? Porque ela tem medo. Eu tô vivendo algumas coisas. Você andou vendo... Ah, no Não, campo tá do vivendo. sobrenatural. Tá Não, eu tô vivendo. Ah, vivendo. algumas entendi. coisas. Achei que andei Mas eu vendo fiquei alguma- pensando muito sobre o tema medo, porque eu acho que é uma coisa... Obrigada. É uma coisa um pouco que paralisa a gente, né? Medo. É, E sim. também... A gente quando- também tem muito medo de você também. Eu sei que eu causo medo. Além de causar medo, Eu eu fiquei causo pensando... eu tenho muitos medos idiotas. E também Paralisantes. E o Paralisante. medo é legal porque você só é corajoso se você tiver enfrentar o o medo. medo. Ah, é. Quem não tem medo não é corajoso. Exato. A ausência de medo, na verdade, eu acho Não é que é coragem. burrice. É. Não é coragem. Agora, o primeiro A medo que eu coragem queria é saber... vencer Nossa, o que medo. filosófico. Nossa! Agora, A gente lê quadrinho. é isso. Tem quadrinho documentário, irmão. A primeira pergunta sobre medo é o maior medo de vocês, independente de ser um medo profundo, Tá. com vivências, ou um medo imbecil. Começa você. Você falou que trouxe, você tem medos paralisantes. Começa. Dá o teu exemplo aí. Fala aí. Eu acho que o medo mais paralisante que eu tenho é medo de palhaço. É sério, gente. Cara, mas isso é A muito minha mãe comum, tem. cara. Eu tenho medo de palhaço. Que Minha mãe isso, tem. É garoto? um É dos verdade. meus medos mais... A gente tava andando na Paulista, eu Toda peguei uma preparação. Toda uma... Eu medo peguei de sua palhaço. mão e falei, vamos sair daqui. Porque tinha uma galera vestida levemente, o narizinho assim... O narizinho vermelho já te deixa Já mexida. pegou uma alergia, uma gripe, já tá uma correndo. rinite, já. eu não Ah, tenho condição. entendi. Cara, Você mas- nunca viu o It, o palhaço assassino, então? Você nunca vida. viu o filme? Eu nunca posso ver um filme desse. Esse medo é bem comum. É É assim, um tipo de medo comum. é óbvio que eu fui procurar na terapia. Palhacite. Palhaçotofobia. Palhaçorofobia. Não, tem um nome, aliás, se vocês souberem que Tem, nome tem, coloquem no é- documentário. No No comentário. Ah, eu comentário, sabia. ajuda a Thaís. Pelo amor de Deus. Tá, Fica bota até no- essa dicção. bota no- Bota no comentário. Escreve aí, frescura. Não é nada, gente. E aí, eu fui procurar saber por que eu tinha esse medo de palhaço. Porque assim, né? Aham. E aí, na terapia, Você tomou lembrando... um pé na bunda de um sapato gigante. Não. Você namorou muito comediante. Quase foi sufocado por uma tortada na Na cara. verdade, o que ela faz aqui é coragem. Ela trabalha com trabalho Porque com comediante. ela comediante, já eu teve tenho que entrar coragem. num Fusca com outros 50 palhaços. 50 palhaços. Não, mas Ah, assim... o que a terapeuta quando eu- falou? Não, Que que é? a gente foi investigar se houve algum caso muito marcante quando eu era criança. E aconteceu. Eu me lembro de eu muito criança, eu tava no circo, e aí tinha um número de palhaços, e um dos palhaços estava sentado, aí ele colocou refrigerante atrás dele, e o outro veio e roubou. Ele não viu. E aí ele perguntou pro circo inteiro, quem roubou, quem roubou? Ele apontou pra mim. Ah. Se eu já sou pequena hoje, imagina eu criança. Um negocinho Mínima. de nada. Uhum. E falou, você roubou o meu refrigerante. Nossa, Meu e Deus. aí Isso me te deixou- traumatizou. Cara, vocês não têm noção, gente. O né? circo já tinha inteiro. roubado o Ladra, negócio. ladra. Ladrãozinha! Igual o seu Chaves, sabe? E, cara, e é muito bizarro porque, assim, isso é paralisante. Quando eu era mais nova, era mais paralisante. E aí, Mas é engraçado, porque você continuou roubando as coisas depois de velho. não, o problema não foi o roubo, foi o palhaço, palhaço. entendeu? Não, O problema problema foi foi ser da descoberta. Talvez se a nossa força policial fosse composta por palhaços, talvez fosse mais eficaz Ai, até. com certeza. Não, Mas eu é acho que doido. o trauma infantil ajuda também. É. Parado! Mas A isso minha é mó pistolinha de doideira. água. E a vida inteira eu sofri com isso. Eu me lembro no colégio, uma vez que teve excursão pro circo. Eu já falei, fudeu. Mas você Pessoa- já tava consciente Já tava desse teu- consciente. Não, eu sempre tive da medo, sua desde Eu Desde muito acho que a nova. gente talvez tenha que fazer uma distinção agora aqui Entre entre medo e o que fobia. é medo e o que é fobia, né? Faz aí. É. Dá Eu essa acho aula, que- eu Bené. acho O que- meu, eu acho Então, que eu não sei o que é. Eu distingue acho pra que mim. isso que ela tá falando é mais um lugar de fobia. Fobia. Que é ficar nervoso, perder assim um É um negócio controle. que te toma Me- conta de você. É, minha irmã tem isso com pombo. Se vem um pombo voando na direção dela, se joga no chão. Caraca, Minha, aí, que minha cidade mãe tem boa isso pra ela com viver. barata. Ela já se mudou. Ah, é. Pois é, tem gente que tem com inseto, com É. barato, que é o cara que é machão, vê a barata. Ai, meu Deus, sobe na Às cadeira. vezes eu Sei. confundo porque a reação da fobia e do medo é muito parecida. Porque, por Tem exemplo, isso o com lance, conversinha quando eu vejo social. perto, eu grito, tem coisa como se eu estivesse realmente com medo, além da, assim...
A fobia é o medo. É o medo, Só esse- que é um medo mas é um sem outro- controle. sem- Tipo, é isso. Não, tipo, ele tem o palhaço controle. não tá fazendo nada, ele tá só Você já caracterizado, tá- você já tá... Suando Isso, e tal. assim, É só de chegar perto de mim. Isso no Uhum. colégio, eu nunca me esqueço Mas uma vem vez cá, que e aí você teve aquela excursão lá da eu escola fiquei e você presa. foi? Eu fui, óbvio. E aí alguém, filho da puta, Alguém descobriu. sabia? Alguém ladrão. sabia? Amor, Ah. alguém descobriu. Eu não lembro se eu já tinha comentado com alguém, ou boca grande que sou, deve ter falado, tem medo de falar, É. né? Tipo, contar num podcast. Pois é, eu passei o circo inteiro dentro de um banheiro químico, amor. Tadinha, Porque cara. Peraí, aqui mas Cara, você te não... trancaram lá? eu me tranquei lá, porque eu Ah. sabia que alguém ia mandar o palhaço vir atrás de mim, entendeu? Nossa. Como eu sempre fui a zoeira, a que fiz bullying com todo mundo, Ah, chegou a na hora minha do... hora, eu me lembro uma vez eu na Uruguaiana, que é uma rua que tem aqui, tipo a 25 de março, que é de São Paulo, é uma rua que tem muito comércio. De vez em quando tinha uns palhaços vendendo caneta. Aí tava eu e minhas amigas de comprar coisa de carnaval, elas falavam, aqui, ó, fala com ela. Amor, eu saí correndo na Uruguaiana inteira. E o palhaço vindo atrás de mim. E palhaço tem uma maldade que eles gostam de saber quem tem medo de palhaço. Porque É eles tipo vão atrás. bate-bola, É tipo tipo bate-bola. E é engraçado você falar isso hoje, que a gente preparou uma surpresa pra você. Pelo amor. Entra, palhaço, passou! Ela rindo aqui. E a unha na mesa aqui, ó. Não, Mas eu acho esse que é um grande medo. você Então, tá na é nesse fobia. nível de fobia, vocês têm alguma fobia assim? Nesse. De que dá um. Caraca, Ou A minha mesmo, mãe mesmo. deu com a cara no chão, quebrou o nariz por causa de uma barata. Nossa. Ela foi... Mas ela... não é mais fácil matar com um chinelo? Mas é isso, é irracional. Eu acho que é isso que Irracional. faz ser a fobia. É um medo irracional. A barata não tá fazendo nada. A barata tava É, com mas a traje de barata, Com o trajezinho dela. É, que E- são 7 saias de filó. 7 saias de filó. Na verdade, a barata tem uma uma só. só, né? É. Na Coitada, verdade, uma né? só. Mentira da barata. E aí, a minha mãe foi levar o cachorro pra passear assim no quintal, viu uma barata, simplesmente ela foi, sei lá, tentar fugir da barata, caiu. Ela me ligou com a cara desse tamanho. Tadinha. Cara, mãe, o que que houve? Ela quebrou, ela caiu assim, ó, baf! Não tá Quebrou o tudo quê? bem. Minha mãe com o celular aqui assim, ó, escondendo aqui, ó. Aí ela, não, tá tudo bem. Eu falei, mãe, abaixa o celular. Quando ela abaixou o celular, a cara, ela tava com o nariz do Doug Funny, lembra do Doug Nossa. Funny? Tadinha. Aí eu falei, mãe, a gente vai pro hospital agora. Ela quebrou o nariz? Ela quebrou o nariz. Ela Que deu com a cara no maldita da chão. barata, gente. E a barata deve ter ficado olhando pra cara dela assim, que porra é? É, a barata deve estar num podcast agora falando A que tem barata- fobia de gente. Ou então Uma tem vez fobia eu de fui- nariz. Uma vez mas eu uma vi- eu vi mulher- o nariz, eu Uma falei, mulher- fudeu. É. Uma vez uma mulher tentou me matar com a cara. Cara. Não, e foi horrível, sabia que a gente entrava a gente entrou no hospital e aí o pessoal veio porque ela ficou tão machucada no rosto Aham. que parecia que alguém tinha batido nela. Aham. E aí o pessoal do hospital veio Ah, teve que ter essa conversa. pra conversar com ela. E quem Pra vai saber se acreditar não é que não viu uma violência. barata? Tem mó cara de desculpa Ah, esfarrapada. é verdade. Não, e eu do lado com ela, eu morrendo de E vergonha. Eu você falei, é gente, vão achar que eu Você é bati grandona, é nela. a filha que bate na Sim. mãe. E eu assim do Vamos lado. falar a história verdadeira. É, Bia, agora, agora que você trouxe isso aí. tá não com fui muita eu. cara de álibi. Foi isso a aí. barata. Sei. Agora, a barata é um troço meio que me parece é passado culturalmente, né? Eu vejo, por exemplo, em casa também, a minha filha com 2, 3 anos, a barata, quando surgiu a primeira vez, é um serzinho que surgiu. Mas aí, quando ela começa a ver a reação das pessoas na Com a casa, barata. É um medo sim. cultural, é verdade. ela vê os adultos, que são as pessoas que mantêm a ordem, que mantêm o negócio, se descabelando, com tipo, ai meu Deus, ai, meu Deus", ela começa a ficar, ai, o que é? Ela fica É, aí, tem- vai verdade. andando, você vai Tem uns medos cultivando que a gente isso. herda. Primeira vez ela tava Por brincando com a exemplo, barata, assim, né? A barata. O medo de altura. Tem as pessoas que têm fobia. Acho que essa diferença sempre de fobia. O negócio Talvez que a altura é o você... A medo. altura é uma coisa que eu tava lendo um negócio sobre comportamento, né? Behaviors. É que... É verdade. Que, tipo assim... Os prédios altos é uma coisa muito recente na história da humanidade. Ah, então, é? assim... É de quarta-feira passada. Não, tipo, é muito recente você ter prédio, grandes prédios, arranha-céus, como chamam, né? Arranha-céus. Arranha-céus, desculpa. Você E não quando só, você né? olha, quando você arranha-céu. olha assim de cima, Arranha-céu. você sente uma vertigenzinha, Sim. né? Mesmo É. que você não tenha A medo de gente altura. Sim, eu aquele sinto, frio eu na- sinto a uma mão puxada suando. no saco, É. assim. Tem uma Então, coisa- eu- A mão, é, a mão. assim, A mão A sua. gravidade puxa o testículo, assim. O que o livro, Mentira! o Muito livro do estranho. comportamento estava falando é o seguinte, porque durante milhares de anos na humanidade, o lugar alto é perigoso. O cara sobe Aham. numa árvore, Se você Pode tá cair. lá, tem uma o cara coisa tá errada. lá, o cara lá sobe que não tem medo, porque quem tem medo de altura não sobe. Aí o cara que tá lá sobe morre.
Então esse cara não tem filho, sacou? Então a gente tá tá. quase programado pra sentir essa vertigenzinha que algumas pessoas Que é acham pra que dá um proteger, barato, pra se proteger. pra se proteger, assim. Aham. O Antônio, meu marido, Uhum. a gente foi num parque de diversões e aí tinha um brinquedo que é aquele que ele é tipo o Kabum, lembra? Aham. Uhum. E aí só que é de cabeça pra baixo. Ele Sei. sobe, aí ele vira de cabeça pra baixo e vum, Tá maluco. e cai. É, não. Você tem medo? Doideira. Não, eu assim, Eu não... eu consigo me treinar pra curtir. Por exemplo, então. o Kabum, quando eu fui com o colégio, eu pude ir 10 vezes no Kabum, então eu tava curtindo. Foi o que ele fez. Eu não vou, Ah. eu não gosto, porque aí é o medo que eu não gosto. Eu gosto do medo da montanha-russa, que é um medo de, Ah, sabe? Aí é, Uma foi. adrenalinazinha. É, adrenalina. Agora, ele foi, aí eu falei, aí eu tô com Não, porque muito tem uns medo. que parece que assim... Que Esse é crueldade. feito pra matar. E aí o funcionário tá dando tapa na tua cara enquanto É, você tá lá. é. E eu falei, você não tem medo? Aí ele falou, eu tenho muito medo. Mas eu tô indo pra lutar contra o medo que eu tô sentindo. Porque a Nossa. sensação de vencer o medo é mais gostosa. É, e aí ele Eu, hein? ele foi indo. Ele, Mas ele tem o mesmo era resultado se ele não for. Ele venceu o medo. Ele ficou, ele não É. passou por isso. mas ele queria Chegou passar. vivo no final. Ele pulou Igual. de bang jump. Ele pulou Tá de bang doido. jump. E eu acho que. E Mas ele tudo pra evitar conversar não com lembra. Ele, deve ser. Eu lá Deixa eu ver embaixo seu assim, ó, celular aí. eu não vou. Ele acha que desmaiou. Ele fala que acha que deu Esses vídeos de desmaio são tetinho muito preto. bons, né? Então. Tentando gente. responder a pergunta da Thaís, aliás, quero aproveitar essa pausa que eu dei aqui, que todo mundo prestou atenção no que eu vou falar, pra dizer se inscreva no canal, Esse tá? é o meu medo, que Esse- ninguém se inscreva no canal. Se Não, e, inscreve gente, tá mesmo. se divertindo, chegou aqui se divertindo, justo, né? Você Assistiu se até divertir. aqui, ó, você fala, pois é, eu não sou inscrito. Clique. Não, e Não, justo se você não se gostou divertir também- toda semana. E outra, você Ó, pode vamos ter dar uma medo de ficar pausinha pra pra galera trás. se inscrever, vai. Vai lá. Pronto. Aê! Pô, Mas mais então, um inscrito. Obrigado, eu Roberto. acho que eu não tenho nenhum. Eu não sei se eu tenho. Eu acho que só de eu não saber com tanta certeza de nenhum medo assim Existe. Já não é, paralisante, é. eu acho que eu não tenho. Mas por outro lado, eu sei que eu sou bem cagão a ponto de não ver nenhum filme de terror. Eu também não A vejo. Bia Ai, eu tem um amo. grupinho de filme Terror de de terror. segunda, que terror ela- de segunda. A galera se encontra Eu e também tal. não vejo. Porque eu vejo uma parada dessa, me acompanha meses, anos. Tipo, toda vez que eu vou, sei lá, pegar uma água de noite na cozinha, vou lembrar de uma cena da caceta do filme que eu vi não sei quanto tempo atrás. Cara, Mas e um toda deles a água. foi O Palhaço Assassino. Meu Olha Jesus. aí. Porque eu fui na casa de um amigo meu, que é meu vizinho, né? Morava no quarto andar, morava no primeiro. Eu fui lá assistir o filme. Tô lá vendo o filme e tal. Na casa dele, com um amigo, você meio que dá uma você diminuída. tem Com que qualquer Dá uma pessoa, acho que é mais zoada e tal. fácil. Só que era um dia de semana, daqui a pouco minha mãe me ligou dando uns povos, falando: você tá louco? Você tem aula amanhã? Desce aqui. E aí não vi matarem um palhaço, não vi resolver a parada. Então eu carreguei um medo do filme específico, não de palhaço, mas do filme. Aquele primeiro It, parece assim, cara, durante muito tempo. Era muito bizarro. Stephen King, aquilo ali, né? Aquilo... Eu adoro. Posso, Eu detesto, posso detesto falar? terror, Eu filme, também assim. sou muito parecido com você. Eu não gosto de sentir medo. Não é uma coisa É. que me dá prazer. Esses brinquedos já minha esposa adora. E eu vou porque, pô, sabe, eu vou E com os ela. brinquedos de terror que tem. Nossa, fazem. isso aí, o O cara vem quê? com a serra elétrica, E o a cara... gente Não, eu sabe não que tenho são a menor condição. atores e eu fico Eu assim, com adoro. muito medo. Eu não gosto dessas coisas de eu tô vendo um negócio assim concentrado que tem até aquele negócio que faz. Sei. Aquilo, Gosto tem de susto. aquilo eu detesto. Esse susto do nada eu Eu detesto. sou muito assustada. Eu não Eu gosto. gosto dessa tensão que um filme de terror, de suspense dá. Eu De... prefiro violência Sabe, do que de- medo. Tipo, um filme de violência do que um filme que Aham. dá medo. E medo assim, tipo assim, medo da vida, vou parafrasear a sábia Ludmilla, medo de cair de moto e se ralar. Algum medo assim, mais Não. físico? medo de moto. Ó, A gente não tem, né? Eu É, só queria falar mas, de um mas medo que tem. me seguiu. Não tem, mas tem. Mas a gente luta contra o medo. O medo da minha infância que tipo... Você te acompanhou? Era recorrente na hora de dormir. Sabe aquela hora que você sente medo, que você quer dormir com o pai, Aham. com a mãe? Foi o filme A Mosca. Eu Ah. vi A Mosca quando era criança, que é um filme que... Mas a mosca é terror? Pra mim, foi Pra um terror. mim. O Jeff Goldblum aos poucos virando uma Vai mosca. virando a mosca, o braço do cara quebra ao meio, ele vai descascando, É? cara. Assim, eu Caraca. vi aquele filme, assim, É, então... a Bia já tá no nível que ela é Era- comédia era- romântica. É, gente, normal. Era um filme, assim, que eu não consigo nem imaginar ver de novo. Sim, é. Sempre que eu ia dormir... Não, e pra começava- Tenta mim é ver, aquele- tenta o- ver que você vai, não, você vai não. perder o seu medo. Aquele. Só a logo do Super Cine. Porque
Porque teve uma vez que eu vi um filme que era assim, o cara viu ele tinha uma tatuagem de cobra e a tatuagem começava a andar com a cobra por debaixo da pele, enfim. Bicho geográfico. Normal. A Thaís sempre Mais traz uma- alguma Ela nojeira. tem uma Ela já nojeira tem muita- sempre. é, né? Mas É uma criação bastou dele, ver já uma tive vez, várias. uma Muito cena. da micose. Tubarão, bastava ver a chamada de tubarão pra ficar uma semana Só sem ir à praia. ouvindo, Gente, Uma o- semana até sem ir na piscina, porque sei lá, sabe? Tipo, Vai que aparece. tem um ralo esquisito ali no fundo, não sei. E medo do plantão da Globo, gente. Tocou a música do plantão. Meu cu já trava na Sério? hora. Pra mim, eu no perdi um momento, pouco isso. gera uma antecipaçãozinha. Eu acho que É, Mas agora que no você momento ia era uma falar antecipação, é verdade. Você Não, falou da mosca. Eu falei da mosca, e assim, eu acho que era uma criança, eu me sentia muito medroso. Assim, Aham. tipo, principalmente em conflito de porrada. Vai ter porrada, Aham. eu ficava ali, sabe, com o maior medo de tomar porrada, sabe? Aham. Mas também não ficava com tanto medo de sair correndo, porque senão você tomava porrada dos amigos por Porque ter saiu fugido. correndo. Então, assim, eu lembro um momento na minha vida que eu sonhava, sempre tive sonhos muito de aventura, sabe? Aham. De luta. Aí tem um monstro nos meus sonhos. E eu lembro um momento que eu comecei a confrontar os meus pesadelos, assim, Dentro do literalmente, sonho. dentro do sonho. Você. Gente. Eu lembro, assim, acho que foi por volta de uns 15, Quando você 16 anos. semi-acorda, né? Eu acho que você É. começa a Não, semi-acordar, você não, começa... Não, e o Bené passa 15 minutos do dia acordado. É, O É resto. verdade. Porra, que filha da puta falar um negócio desse. Eu com 2 filhos dormir, virou uma iguaria tão rara. Tá falando que eu É que passo Essa virou, doeu, uma, essa virou doeu. uma iguaria de dormir na cama direitinho. Mas aí, nos momentos que ele tá sem os filhos, ele tá aqui, ó. Eu lembro que a gente fazia do filme noturno, eu chegava em casa 7 da manhã, a Tati me acordava, eu falei, não, passei a noite inteira gravando. Eu falei, foda-se. Uhum. nossa. Você tem filha. Não tem essa não. É. Não tem essa de dormir não. É por isso que tem internato. Mas segue aí. mas é isso. Então eu acho que eu tinha esses sonhos de medo, uma hora eu comecei a lutar contra os... Cara, o você monstrão. falou dos sonhos de criança, eu lembrei de um que eu tinha que era muito, muito solto e muito bizarro e que me assustava bastante. Minha cama ficava do lado da janela, como se a TV aqui fosse janela. E eu acordava e tinha um show de marionete na janela. Meu Ai. Deus. Falando comigo, os bonequinhos, tipo, oi, você... Tipo, de madrugada, assim, Mas caraca. isso era o quê? esse- Um sonho? seu? Era um sonho, era, sei lá, uma maluquice qualquer, eu com 6, 7 anos. Eu achei que Aí era- eu saía correndo e ia pro quarto dos meus pais. Ali Eu era... acho até que eu já contei isso aqui, mas uma vez eu tive ilusão de ótica. Não. De bonequinho. Eu não contei isso aqui? Não. Não sei. Era um quadro, a gente tava num hotel, a gente foi viajar, eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. E aí, em cima da cama do hotel, tinham 4 quadrinhos que eram uns bonequinhos. Gente, rapidinho, vocês viram que piscou aqui? Piscou. É Não. medo, medo. Meu Jesus! Vocês viram isso? Vocês não viram isso? Meu Deus do céu. Ai, desculpa. Fala. É um palhaço. Ó, o palhaço! Para! E os bonequinhos, eu acordei de madrugada e comecei. Era cada um com um estilo de dança. Aham. E comecei a ver os bonequinhos dançando. E eles faziam assim, ó, dançando. Amiga. Aí eu Você viu ele em coçava o movimento? olho. Em movimento. Aí eu coçava o olho assim, ó. E olhava, continuava. Aí eu fui chamar minha mãe. E aí? Mãe, os bonequinhos estão dançando. Aí ela Já era enfiou a velha. cara na parede. Aí a minha mãe falou: não, é ilusão de ótica, Bia. Relaxa, vai dormir. Ah, tá. E aí, cara, e era muito assim, era muito. Isso foi em outubro. Foi em outubro. Não, mas É. essas coisas de negócio de espiritualidade. Não, mas não era. Eu não isso. achei que era espírito. Eu só Respeito achei tudo. maluco. Eu Morro de amo cagaço. tudo isso, adoro saber, né? Mas Ah. eu me cago de medo. Imagina o Muito espírito do medo. palhaço. Meu Deus, mas eu tenho medo de alma penada. Por exemplo, quando eu preciso ir num cemitério. Jesus. Não me dá um. Eu já faço. Ai! Não, eu não tenho, não tenho Horror medo. Não. de medo. Tenho medo de depois- vivo. Não, é porque a gente não É. vai no cemitério de noite. Essas coisas só acontecem de noite. De dia, De tudo dia não bem. acontece. Não, Então, de dia não. tem uma coisa que É o seguinte, expediente. isso aí, todo não mundo tem. De dia eles estão fala dormindo. É. do amor que você sente quando nasce um filho. Né? Eu, pelo menos, É. desde sempre ouvi Eu tô o esperando. amor, o amor que você sente quando você vira pai. E realmente você sente uma explosão de amor bizarro. Só que o que não falam é que vem com um medo terrível É. também. Porque quando você Nossa tem um filho, você vê a morte em todos os lugares. É, o coração tá do lado de Entendeu? fora. Assim, você ama tanto uma pessoa que você, cara. Então, hoje meu maior medo é realmente qualquer coisa acontecer com meus moleques. Não, e pra mim, Eu eu tenho entendo um medo, como é que chama? Similar? Complementar a esse também, que é ainda mais com ela estando pequenininha, eu tá com ela e eu morrer e ela ficar
Sozinha. sozinha, no meio da rua, sem ninguém. Sim. Como é que faz? Ou em casa mesmo. Se eu tenho um piripá, como é que ela não consegue ligar, não consegue avisar, não consegue... Pois Nossa é, senhora. então... Ela tem que deixar pra morrer só pra... Tem que... Quando ela acho puder que ligar. Quando você vira pai, você fica nessa... Não posso nem morrer agora, porque tem que deixar... É. Então, assim... Antes, pra mim, era tipo, não posso morrer agora porque vai ter lançamento do filme da Marvel. É. Agora já... Então, assim, ser pai, você tem esse amor infinito, mas vem com medo junto, um medo né? eterno. Mas Eu eu acho que entendo nunca esse vai- seu medo sendo filha. Eu tenho isso com meu pai e com a minha mãe. É. Mas aí que Eu tá, tenho, o pai e a talvez por mãe- isso eu não tenha tido eu filho. vou te falar, o pai e Ah. a mãe... Pesou o clima. O pai e a mãe morrerem antes de você faz parte do ciclo natural É da isso vida. que me mata, entendeu? isso Uma que me coisa que se- apavora. Mas pelo amor que você tem por ela, tem que respeitar esse ciclo. Sim, Pior é é. o contrário, brother. E É, aí, ficar esse aqui- medo, às Ah. vezes, entra até no meu sonho. Que Ah, é isso, que eu horror. tenho uns sonhos que eu tô no mundo apocalíptico, zumbi, lutando contra zumbi, e eu penso, cara, onde é que eu deixei o Guilherme? Aham. Eu não busquei o Bento. No meio da luta, no meio da luta, tem falei, que como é buscar eu o vou moleque na chegar lá? escola. Não tem mais WhatsApp, não tem mais telefone. E ele tá Eu no tenho que futebol. torcer pra ele estar com um grupo de pessoas que estão Que protegendo protege. ele. Ah, Que horror. tem uns zumbizinhos que são muito legais, que estão Então, cuidando eu tenho dele. esse Vocês já grande tiveram que medo. disfarçar algum medo por conta, sei lá, tô num trabalho, alguma coisa assim? Tinha Eu que disfarçar já, algum medo? eu já peitei umas pessoas, não sei brigar, não sei, mas sou alto, né? Então, uma vez eu tava no... Essa história é muito patética, mas aconteceu. Eu tava no Boteco Taco, tava com o Marcelinho Cavalcante, talvez Aham. vocês conheçam, e acho que eu só fiz isso também porque eu tava com o Marcelinho fortinho, né? É, Marcelinho, Aí eu ele fiquei- é... Fiquei confiante. Um cara colou do meu lado, que eu nunca tinha visto, o cara colou do meu lado e falou alguma coisa tipo: toda ator é viado, toda Globo é filha da puta. Falou alguma coisa assim, tipo, algum xingamento. Eu virei pro cara assim, tipo, achando que era Não alguém. que viado que eu- seja xingamento. Não, mas o cara. Fez O cara com foi- a Mas intenção. fez O com a cara fez com a intenção de intenção de ofender, né? Tipo, todo equivocado, cara. Aí eu olhei achando que era algum amigo do Marcelinho, algum amigo meu, alguma coisa assim. Tipo, olhei rindo, tipo, Chegando. qual foi? E aí o cara tava meio A fim de brigar mesmo. encarando, assim. Tipo, tava, acho que bêbado, Sim. ou sei lá, ou drogado. Não sei Escrota, qual foi. é ridículo. E aí aí eu vi que o cara tava falando sério. Eu falei, como é que é, amigo? Levantei. Só Olha fiz isso. ele! Não, mas então, eu não tinha o que fazer depois disso. A única coisa, o único move que eu tinha era Como é que é? levantar. Como é que é? É. Aí ele Aí eu repete, botei- né? Você é filha da puta. Ah, tá, não. Só Eu porque eu não tinha ouvido direito. Eu botei E a volta minha a sentar. bebida no balcão, eu levantei. Minha bebida era uma Smirnoff Ice, o que também não ajuda muito Não. no caso. Poderia Não. ser uma boêmia Botei, também, levantei né? só com cara de... Falei calmamente, falei, como é que é, irmão? E aí o cara, não, você é maneiro. E me pagou uma bebida. Peidou, o maluco É. peidou. E... Pagou bebida? Mas, Gente, Uma Mas Smirnoff, eu tô ganhou falando uma assim, Smirnoff. eu não tinha... Eu não sabia o que eu iria... Não tinha Você o que ficou fazer com ele além. no final da noite? Vocês ficaram? O cara veio conversar, até o cara era Gente chato. boa. Mas tava ele disfarçando o medo Ah. total, Totalmente. assim. Total, Não, de tipo, total. de só... Não, Eu mas vou eu acho que levantar é e vou isso. ver o que Tipo, eu- a coragem ela nasce do medo, né? Você fica com medo É. e você enfrenta. Precisa Eu enfrentar. acho que você- Quando eu tô muito, assim, que hoje em dia um dos medos que a gente tem é de andar na rua, né, gente? Ah, é. Ser assaltada, assim, Nossa, tudo. eu já reagi também. Então, eu... Mas é porque eu acho que eu, por mim, eu entregava Perdia. tudo e tal, perdia. Mas eu tava com a namorada na época, eu acho que eu fiquei com muito medo por ela. Sim. E era uma namorada que era toda... Era meio... meio patricinha, assim, sabe? Tipo, toda... Eu Perua. achei que isso ia deixá-la muito, muito assustada. E o cara veio, tipo... Passa tudo e tal, com um negócio embaixo da Da blusa. blusa. O dedo, assim. Era uma garrafa. Era uma garrafa de plástico. Aí ela mesmo pegou a garrafa e falou, Não, vai que eu tomar. falei, tipo, vai fazer o quê? Tu não tá com nada aí, irmão? E puxei a Mas isso a não blusa, façam assim, isso, e tal. gente, pelo amor Não de Deus. faça isso. Mas eu Não, tinha é uma visto que era coisa uma meio garrafa. instintiva, cara. Mas não é era só pensado. porque eu tava Então. acompanhado, entendeu? Se eu tivesse sozinho, eu acho que eu não faria nada. Eu tava uma vez no... eu peguei um ônibus, fiquei achando que eu ia ser assaltada no ônibus. Muito ruim essa Ah, é história, horrível. O homem ficou aqui do lado, aqui, só que foi bom. nossa. Porque hoje eles estão namorando. Não. Beijo, Antônio! Porque ele me deixou num estado de tensão que me salvou logo em seguida. Porque você Porque ficou ele tava ligadaça. aqui,
Ele tava aqui, eu fiquei aqui aflita, garrei a minha bolsa, Garrou nela ali. garrei minha bolsa, Garrou nela ali. desci do ônibus, assim, esperando pra ver se ele ia descer junto, ele não Aham. desceu. E aí eu fui andando, era o trechinho pra chegar eu morava com os meus pais, pra subir a rua deles. E aí eu fui andando assim, tensa e agarrada na minha bolsa. Veio um outro cara Ele tentou te roubar. e, bum, puxou a minha Só bolsa. que você tava segurando. Só que eu tava tão tensa segurando a Que o cara bolsa não conseguiu. que não conseguiu e tem mais. Ih! Quando ele puxou, eu segurei a bolsa, ele segurou de um lado, eu segurei do outro, e eu fiz. Ah! Você gritou pra ele. Você deu um grito da Xirra. E segurando a bolsa assim. Ah! Caraca. Aí ele. Esse Aí ele cara ficou tá assim, em ó. outro podcast falando, pô, uma vez eu fui assaltar uma mulher. Não! Cara, que E eu fiquei com medo, porque a mulher virou pra mim e falou, "Ah!" Gente, ele me Pô, olhou. tava só trabalhando. A minha cara deve ter ficado assim. Roxa! Não, muito tipo, eu vou matar você. Aham. Porque ele ficou um tempo assim, ainda segurando a bolsa. Quando ele olhou pra minha cara, ele Desculpa, tio. soltou e foi embora. E Aham. eu fiquei aqui, ó, Maneiro. Olha aí. segurando, Olha. esperando ele ir embora. Cara, é muito bom. Esperando ele ir embora. Gente, Esperando ele ir embora. Não é volta, muito não. bom ser Sair alto. dali Se toda eu faço cagada. isso, eu vou tomar-lhe um play no meio da minha cabeça. Mas não, você mas é a mete medo. surpresa. Eu Você peguei mete- ele, eu A peguei ele gente no. viu o Thaís matando umas 8 pessoas no filme. Não. Porra, fiquei Os morrendo de medo. baixinhos é que são mais São, invocados. são ferozes. Mas o efeito Você surpresa. Vê Chihuahua. O medo, o medo, o efeito surpresa faz você acabar. É isso, que você faz. Mas Aí isso é ele ficou doido, com né? medo. Não é ele falou, cara, premeditado. essa é Mas doida. instintivo. É uma coisa meio do que, tipo, instinto. você... É quase como se estivesse se Não, vendo eu de não fora. pensei, eu não Porque pensei. Se for pensar numa situação dessa, as pessoas morrem por causa disso. Exatamente. total. Porque um cara dá um tiro, se fosse um maluco cracudão com água, plá, Exatamente. É. O mesmo susto que eu levei, ele podia levar e me dar um Mas tiro. a Bia, do jeito que tava, segurava a bala. Só que eu- Aqui, ó. é, Só tem que eu não. Ah! Mas, eu devia estar com essa cara de que ia segurar a bala no dente. Mas eu não pensei nisso, eu vou gritar e vou fazer Aham. isso. Não. Foi uma coisa meio que. Foi reação, Sabe, tipo, foi... E fiquei. Quando ele saiu, eu comecei a chorar. E aí Abaixou a adrenalina. baixou a adrenalina. Oh, meu Deus. Nossa, eu cheguei em casa, eu tava toda machucada, porque a Que força você- que ele puxou a bolsa, Ah, eu tava machucada. Meu pai, queria descer. entra no carro, vamos lá que a gente vai achar ele. Não sei o Que que, amor, loucura. nem que ele me passasse assim, me mandasse um beijo, Você eu jamais saberia quem falaria. era? Não, mesmo que eu soubesse, eu não ia falar, eu não ia botar meu pai numa situação de. Ah. Porque meu pai ia fazer o quê? Ia tentar matar o menino de ódio que ele tava, aí meu pai ia preso, então o menino ia. Não, deixa ele ir. Eu tenho é medo, isso. agora que você falou de polícia, de assalto, eu lembrei de polícia, assim. Não que, mesmo se eu, por exemplo, Caruso é um cagão. A gente já parei com ele 2 vezes na lei seca, ele finge que não tá com medo. Mas começa, o que eu tenho que fazer? O que eu nunca vi o Caruso Mas eu na tenho- minha vida. Mas eu tenho medo, mesmo que eu não tenha também. bebido, que eu Mesmo esteja não tenha toda certinha, eu bebido, tenho medo. Mesmo que eu não tenha nada ilícito comigo, mesmo que eu não esteja fazendo nada de Meu problema. cagaço, o Chegou a documento não tá em polícia. dia. Mas não... Eu tô com o documento em dia agora. Eu também. Vale lembrar. Chegou outra Eu também, outra renovei. pessoa, cara, renovei. Mas eu tenho esse medinho, tipo assim, a polícia me parou, me perguntou algumas coisas, eu já fico na dúvida, já gaguejo, eu fico... Só pelo medo, assim. Mas eu é- não tava assim não, tá? Ah, não tava assim cara, não. Eu tenho Cagão. outra Fez coisa só que, 3 bolinhos de gugu. que ninguém vive muito tempo sem ter um medo saudável do mar, cara. Tipo, quando tá aquele mar brabo, É. onda. Ou então Eu você tenho tá medo num em qualquer barquinho, situação. algum lugar que tá fazendo assim. Eu lembro muito quando eu pegava onda, quando era mais moleque, uma sensação que é assim, você desceu a onda e vai voltar aí sobe uma série e você, pela distância que você tá, você sabe que você vai tomar aquela onda na cabeça. Uhum. Isso E dá um medo. Nossa, e eu me lembro, eu não pegava onda, eu pegava de prancha, né? Aham. Mas às vezes eu ia, tipo, né, Jacaré, pegar tipo. jacaré e tal. E aí tem esse momento que eu acho muito engraçado. Você tá na praia com algumas pessoas ali, a onda surge lá longe, e aí, tipo, o nível da água desce, assim, sabe? Tipo, vum, e aí fica meio no joelho, ou seja, não dá pra você mergulhar a fundo. E aí todo mundo fica íntimo na hora, porque todo mundo Sai se olha E fala, fudeu. "Cala, fudeu. E é E aí uma você tem que correria. decidir se de um você vai peito que tá correr pra fora e você bota pra pra dentro. areia, se você vai correr na direção da onda, o que você vai fazer e Esse tal. meio tempo é muito Caraca, ruim, esse cara. Esse Nossa, medo de nunca você vou esquecer. Era tá bom no demais mar isso. e você vê que você a A série natureza, subiu, né? É. E você vai tomar ela na cabeça. Isso é uma coisa da... Eu tomei uma vez um caldo que eu jurei nunca mais pisar no mar. Uhum. Eu falei, Deus, se eu sair dessa água...
Eu prometo que eu não Se eu sair vivo Ele me daqui. liberou dessa promessa, mas Uhum. foi tipo uma que eu tomei uma ondona na cabeça. Aí, quando eu subi, eu só lembro do meu amigo Fábio, que pegava onda comigo. Eu falei, cara, Fábio, preciso de ajuda. Eu disse, pô, passei mal, tô passando mal aqui. Ele falou, ajuda depois que tem outra onda ali vindo. Aí eu vi que tinha uma outra onda vindo, assim. Uau. E aí eu mergulhei Ai, bem só de rente você ao falar mar. já dá. Rente É. ao mar e subi, assim, achando que tinha passado. Eu tomei na Na cabeça. cabeça. Nossa. Não, Então, agora, hoje se em eu- dia, essas ondas chamam boleto. É, Ah. mas na tua cabeça. Mas se eu me afogo, minha filha, você me deixa afogar. O medo que eu Por tenho quê? é me afogar e vir aquela cestinha. Porque gente, é assim, é. Ah, tá. Você não muita- quer o resgate Eu não do quero resgate. Me deixa. Aquela Que isso, amiga, aquela. Thaís? Você já Não. viu o resgate da cestinha? Não, peraí. A vergonha que você Não, passa. não. Thaís, B.O. Você é só depois. tem que Você... pedir pra cestinha te deixar em casa. É, então, Quando ela desce na praia, primeiro que todo mundo fica puto, porque desce o helicóptero, então tudo vai na sua cara, areia, não sei o que lá. Você desce humilhada, as pessoas ficam, cara, essa filha da puta aí, ó, fala, não tem que mergulhar. Ah. Amiga, uma humilhação que você é, tipo, chincalhada Mas você na já- areia. já foi? presenciei. Não, nunca Ah, fui. você já foi passou já presenciou. uma situação de próximo de afogamento? Eu já. Porque a gente que tem cabelo é ruim. Porque quando eu era criança, então toda hora o cabelo vinha na minha cara, eu só Não respirava. precisa também zoar o Bené assim, né, cara? Não, ai, posso contar uma história? Pode. Se eu já contei, corta. Rápido. Mas antes de contar a história, galera, vamos se inscrever no canal. Vocês não outra vez que a gente pediu. A gente liberou a primeira vez que a gente pediu pra se inscrever, você não se inscreveu. Agora é a segunda. Dá um clique. Já Agora viu vai até lá. aqui. Clica aí, E gente. chama um amigo pra se inscrever também, Pelo né? amor Não de vai se Deus. inscrever sozinho na roubada. Clica pra ver se É. o próximo, como é que vai ser. Então agora vamos ouvir a história da Bia, pra fechar. Se eu já contei essa história, me fala que a gente corta essa parte. Eu fui pra um... Manicômio. Ai, não, quando aquele Chiqueiro. barco... Surubão. Não, Ah. Cilda, não pode. Aqueles Saveiro. barcos, tipo Saveiro, que era lá em Porto Seguro. E é num lugar que você... É uma época, um horário do dia, tem o mar alto, maré boa. a maré alta. Aí você chega com o barco, É. encosta o barco, essa maré baixa vira como se fosse uma piscina ali. Uhum. E alguns bichos do mar ficam presos ali naqueles corais. Aham, aham. E aí a gente vai pra mergulhar e ver aquilo ali. E aí, só que aí chega um certo horário, você tem que ir embora, porque a maré vai subir e vai virar, vai deixar de ser piscininha e vai virar mar. É. Isso Mar é no aberto. meio do mar, no meio Ah. do mar aberto. Sim. Fui eu com esse meu ex-namorado, entramos, fomos pra lá, chegou na hora, piscininha, botamos os nossos óculosinhos, pé de pato. E estamos nós lá, aqui, ó, distraidinho, nadando aqui, ó. Ah. Pra quem não sabe, Bia é professor de natação. É. Viu, professor? Ai, que horror. Cancelada, meu Deus. Aqui, ó. Mostrando aqui, olhando, distraídos. E distraídos, e distraídos, e distraídos. Daqui a pouco a gente levantou a cabeça Meu Deus. O barco e não foi embora? tinha mais ninguém. O barco foi Que nem embora. no filme. É? Gente, só de lembrar já me dá nervoso. Não tinha mais ninguém. Eu catei ele e falei... Cadê o barco? Cadê o barco? Cadê o barco? As pessoas não estão mais aqui. E aí, a gente viu o barco longe, assim. Meu Deus. Indo Sensação embora. de morte. Tava já Náufrago. distante da gente, já tava todo mundo dentro do barco. E eu falei, Ninguém falei, deu pela falta a de gente uma loura vai de 1,90 m. morrer. Porque aí eu falei, a gente vai morrer, porque Que vai é a embora, história do pior filme já feito. vai Aqueles- subir a maré que e a gente são vai os ficar dois aqui. mergulhadores que sobem e não tem barco vai embora, não tem, eles ficam... A gente gritava, a gente foi passando, pisando nos corais, assim, ó, porque aí tinha uma parte que ainda Aham, ainda dava pra pisar, a gente foi. Socorro! Aqui! E aí, chegamos no barco, aí Eles viram e deram a volta. Aí eles viram, aí a gente foi nadandinho assim até chegar no barco, subimos. E aí o cara falou: Não, a gente ainda não vai embora, não. Ainda tá vocês dentro que do horário. Foram aparecer em outro lugar. Ele foi um pouquinho mais volta. distante Porque já pra tava... poder pegar. Já tava pegando as pessoas, já mas tava ele no também não limite. ia falar que esqueceu vocês, né? É, Então, amiga. aí é que tá. Será que Fica ele essa esqueceu dúvida. a gente? Esqueceu. Ou a gente
Ou vocês ele estavam enchendo o realmente saco ainda de ia... todo mundo no barco? Não. O maluco esqueceu, os caras esquecem, Gente, mano. e você Essa imagina muito que passeio. loucura, a gente ia ficar esquecido no meio do mar, ia morrer lá. Nossa Né? Senhora, Que nem esse filme. Meu Eu- Jesus. Inclusive, eu queria deixar uma não dica. Não veja esse filme que é Perdidos no Mar, né? Tipo uma coisa assim. Nossa, É deve um ser casal que desesperador. é essa história. É isso. Eles estão fazendo um rolê com um grupo, mergulhando. É o aí filme inteiro marido na fala, água. vamos ver um pouquinho mais pra frente ali. Aí eles vão no outro lugar, quando eles sobem não tem ninguém. Aí, tá, tudo bem. Aí 2 horas depois eles morrem. Eu vi um filme que são Spoiler. 2 horas de filme, que eles ficam lá sozinhos no meio do mar. Ficam sozinhos no meio do mar. Não aparece Aí nem um tem uma bicho, nem hora- nada. Não, tem uma hora que vem um tubarão, dá uma mordida em um, ele fica sangrando, agonizando, até o final do filme, que é Mas, os caras afundando. e mas morrendo. isso não é culpa do roteiro, isso é uma história real. É uma história real? Porra, mas não tem outra história pra fazer, não? É. Logo Outra história essa? real pra É. fazer? Ué, porque pra Tem virar Aquaman. filme, você imagina... Isso não é uma história real. Tanto que tem 2, 3, sei lá. É porque eles Ué, voltaram tem lá 2, pra 3 fazer é o o quê? dois. É só pedaço do corpo boiando? Largaram. 2 horas e meia? largaram mais 2 lá. Acho que é lá. Acho que o 2 é uma galera que tá num barco, uma galerona. Aí geral mergulha, assim, de curtição. E eles não têm como subir de volta pro barco. Então fica uma galera em volta do barco. Tiraram uma escadinha. É. Agora, só pra terminar aqui. Já que a gente se conhece bastante. Ah, Um medo que você acha que a Bia teria? Só pra gente ver se você adivinha, assim. o Um medo que a Bia que teria. a Bia teria. O medo meio fobia, assim? É. Fobia. 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 Eu já sei. o que fala. Então, vai. Vai você. Descobri a traição do Antônio. Eita. Ela quer ter até superpoder pra De poder novo? acompanhar. Esse é um pedaço. Não, não é o medo. Não. Eu tenho Para, medo. se eu vou levar isso pra Vai, terapia. amiga. Eu sei. Eu Fala. sei. Vômito. Não, isso é mais nojo, né? Não, mas mistura aí com Vai, alguma coisa. amiga. Mas eu evito, eu não brigo com pessoas de discutir assim, Com medo da também pessoa vomitar? pensando da pessoa cuspir na minha cara. Ah, Porque tem gente que briga, que Cuspindo. cospe na cara, né? Jura? Ué, a Fazenda tá aí, que nos O povo comprova cospe. que tem uma briga que são os dois já mas fazendo... é porque não pode, Se porque alguém não pode cuspir na tua bater. cara, Amiga, você acabou. nunca poderia Se conhecer uma você lhama. bater, Não. se você bater, Mas você... é bicho. Se você Nem bater, você é sexualmente? expulso. Cuspe tá liberado, então é por isso. Então, é isso. Vai, agora fala um medo que você acha que o Caruso teria. Que o Caruso teria, o Eu medo. acho que é incêndio nos quadrinhos. Porra, peraí, isso não vale. Você aí você não é pode nem falar brincadeira. até. A Marvel quebrar. Não, dobrar algum quadrinho dele, ou escrever alguma coisa no quadrinho dele. E o medo do Bené? Acabar a maconha. Terceiro Acabar a filho. maconha do planeta. Acabar O uma coisa terceiro filho. Terceiro filho. né? Não, mas Abaixou a cabeça até aqui, ó. eu tenho Bolou até nome, muito. chamaria Miguel. Ih, gente, vem aí, vem aí, hein? Caraca, corre, Tati! Não, dá um medo terrível, assim. Mas, assim, se vier, eu vou ficar amarradão. E Thaís. Thaís. Palhacitos, né? A gente já estabeleceu. Não, mas né? vocês já conhecem Um esse. outro. Tá, Jacaré. o outro. Cobra. Uma cobra engole a Thaís inteira fácil. Não, acho que você teria medo... De cavalo. De não te levarem pra Não. uma viagem do nada. Cancelar a viagem. Galera, vamos ficando por aqui. Assistam o nosso outro episódio que vocês vão entender. E contem os medos de vocês também aqui embaixo nos comentários. Deixa aí nos comentários os medos. Terceira vez que a gente vai pedir, não se esquece de se inscrever, tá bom? E daqui a pouco tem mais 4cast. Desabafa Divulga teu pra todo trauma. mundo. Desabafa teu A trauma gente vai aqui. comentar o seu trauma. A gente escreve tudo juntinho. Até já, beijo. Tchau, mãe!